Hoje vou falar sobre filmes de terror obscuros, perdidos, esquecidos, tema que eu sei vocês amam, e aqui tem umas opções bem curiosas, vamos dizer assim. Começamos pelos anos 80, Buraco do Inferno, Hellhole, em seu título do original, Buraco Infernal, né? A tradução mais correta literal seria Buraco do Inferno. Aqui é a história dessa garota que sobrevive a um ataque. Ela tem uma listinha super secreta, ela e sua mãe. O roteiro não se preocupa em explicar. Um vilão chega lá para matá-las e recuperar o conteúdo. Sua mãe morre e ela perde a memória e vai ser internada nessa clínica psiquiátrica. E é lá que nós vamos ter duas frentes. Aqui, aquela frente que nós já conhecíamos, o vilão atrás de sua listinha, ou os vilões, e a cientista, a médica maluca que comanda aquele estabelecimento. Eu já trouxe filme pra vocês em que tem uma prisão feminina que só tem moça bonita, que é mais ou menos na mesma linha. É uma clínica psiquiátrica e as detentas, as louquinhas, são todas top model. Inclusive a nossa protagonista. O Hellhole é um buraco, né? É um prédiozinho dentro desse estabelecimento em que essa médica maluca conduz os seus experimentos, vergonha alheia, né? Não é exatamente um filme trash, mas ele tem várias cenas hilárias. Que eu consigo trazer para vocês, um dos nossos vilões, ele atua como um enfermeiro infiltrado para dar fim à nossa protagonista. E tem um momento do filme que ele se veste, sem razão alguma, faz um cover de Freddie Mercury. No final do filme você vê aquilo no entende. Por que ele tá vestido assim? Pouco importa, o negócio é hilário. Então, para você que gosta de uma boa pérola obscura dos anos 80, Hellhole, coloque agora na sua lista. Your worst nightmare is a fantasy come true for the doctors of Hellhole. Doce Debutante, Sweet 16, em seu título original, a história de uma garota que está prestes a completar 16 anos e vai padecer com encontros amorosos. Ela conhece os seus rapazes, o rapaz volta à sua residência depois do encontro, depois de momentos mais quentes, e encontra um destino cruel. Nós vamos tentar descobrir, junto com o xerife, que diabo está acontecendo, porque todo encontro amoroso dessa jovem acaba debaixo da terra. Só que tem um jogo de enganação tradicional. No começo a gente até acha que é uma obra sobrenatural. Com 15, 20 minutinhos já fica bem claro o que está acontecendo. Uma salada, mas aquela salada meio organizada, anos 80, com personagens estranhos, bizarros. Tem índio velho, índio jovem, tem esse xerife, os filhos do xerife que vão se envolver, né? Uma garota e um garoto vão se envolver diretamente com a protagonista. Tem o pai dessa jovem que é crucial para o desfecho da história. É uma obra que eu separei nessa lista por ela ser bem proibida. Hoje em dia o roteirista chegaria à porta do estúdio e o camarada direcionaria diretamente para a cadeia com esse título. Só imaginar o título, a garota nessa idade e um filme que traz cenas um pouquinho mais escaldantes, né? Só os anos 80 para trazer isso. Então aí, quer algo obscuro e com uma qualidade duvidosa, Sweet 16. Something evil is here. Sweet 16. Rated R, 17, not admitted without parent. Taxi Hunter. Nós vamos a Hong Kong, anos 90, a história de um homem que vai passar, homem comum, tem esposa, vida maravilhosa, uma série de acontecimentos trágicos ligando esse homem a taxistas vão arruinar a sua vida. A sua esposa perde a vida exatamente em um desses incidentes e ele perde a sanidade, inicia um período de loucura e passa a caçar maus taxistas. Vocês assistiram Taxi Driver? É o contrário, né? Naquele filme do Scorsese, o taxista enlouquece e vai caçar pequenos criminosos. Aqui, um homem comum enlouquece e vai caçar maus taxistas. Ele pertence àquela onda extrema de filmes de terror, crime e com aquela combinação cômica dos anos 90 que pertenciam ao Cat 3. Esse não é do Cat 3. O protagonista fez aquele The Untold Story, que eu já falei no canal, aquele sim, do Cat 3 e fortíssimo. Esse é mais tranquilo, você vai ter momentos de perturbação, principalmente na cena em que a esposa do nosso protagonista perde a vida. É um negócio impensável, é um negócio bizarro, é um negócio que eu jamais imaginei ver o nível de dramaticidade à la novela da Globo nesse filme, uma dose terror.
mas é muito cômico. As cenas em que ele tá caçando os taxistas, tem um momento em que ele tá caçando um policial infiltrado, porque conforme os corpos vão sendo empilhados, as autoridades vão chegando perto do nosso protagonista, e tem um agente infiltrado, ele pega esse agente, o agente sobrevive e tá no hospital, e o nosso protagonista chega ao hospital. Todo mundo acha, inclusive o espectador, que ele tá lá para colocar um fim à vida da testemunha viva, e ele vai lá pedir desculpas. Ele fala: eu não sabia que você era agente infiltrado, eu só mato taxista, não tenho nenhum problema com a polícia, hoje é seu aniversário. E essa cena tem todo um contexto, que cada movimento do protagonista você acha que ele vai colocar um fim à vida do policial que tá na cama lá, todo debilitado. Ele: hoje é seu aniversário, né? Trouxe até um cartão para você comemorar, vou te deixar todo confortável aqui. Então é um baita filme, né? É pior do que The Untold Story, mas vai te colocar um sorriso no rosto e uma boa história, algo que não é tão comum no cinema de Hong Kong. Contaminação, obra de 2009 que aborda um tema pouco utilizado dentro do terror: aquecimento global. A trama é bem simples. Em virtude do aquecimento global, parasitas vão ser descongelados e vão passar a atingir qualquer entidade viva. Uma equipe que está no Ártico fazendo pesquisas sobre o tema vai ser, de alguma forma, atingida. É aí que nós vamos entrar naquele meandro, o enigma de outro mundo. As coisas se movem mais ou menos da mesma forma. Val Kilmer como protagonista. É uma obra com muitos problemas, assim como praticamente todos os filmes que decidem atingir esse assunto. Os poucos filmes dentro do terror, como eu disse no início do review, né? E o Val Kilmer só aparece com 20 minutos, nos 20 minutos iniciais e no final do filme, e tá lá acreditado como protagonista. Ele tem um roteiro com vários furos, a gente não tem uma abordagem completa sobre aquele parasita, sobre aquela situação, sobre o porquê daquilo estar acontecendo, o aquecimento global naquele momento, 2009, estar acontecendo de uma forma tão rápida que não condiz com o que nós vivíamos naquele período. E ele compensa todos esses buracos com nojeira. Então, se você gosta desse estilo de filme, você vai ficar encantado com Contaminação. Ele mistura efeito prático, poucos, com muitos efeitos digitais. Eu até tolero, mas nesse caso, 5, 10 minutos eles jogam alguma coisa nojenta para falar que, olha, quão medonho é a nossa situação. Mas pelo tema, eu recomendo que vocês assistam, e pela presença do Val Kilmer, né? Grande ator, aqui nessa bomba, devia estar precisando de dinheiro à época. Confronto com o diabo, a história dessa jovem que está prestes a se casar e começa a padecer com pesadelos. Ela se mudou para uma nova casinha junto com seu noivo, e é lá que esses pesadelos parecem ganhar mais intensidade. Ela conhece uma turista, o filme é do Reino Unido, e acontece, acho que em Londres, e essa turista americana vai ajudá-la dentro dessa casa, porque conforme avançamos pela história, a gente vai entendendo que não é algo só relativo aos sonhos, mas algo da casa. A obra inicia e a gente acha que vai encontrar um Carnival of Souls, Dementia 13, uma jovem dentro de pesadelos, passando de situação em situação, de pesadelo em pesadelo. Eu adorei esse início. Depois ele foge para o tradicional Casa Mal Assombrada, e apesar de estar dentro de um subgênero bastante comum, bastante tradicional, que não oferece tantas coisas novas, é mais o seu jogo A, B de se fazer cinema, ele vai atirar para coisas que a gente nunca viu dentro dos anos 80, né? Um estilo de Casa Mal Assombrada, um estilo de vilão, assim como a obra anterior, traz muitas cenas nojentas, mas nesse caso as cenas nojentas acabam se inserindo na história, se inserindo na realidade dos protagonistas, dos vilões. Então é um filme super curioso. Você ama esse subgênero Casa Mal Assombrada e nunca assistiu esse filme, é mais do que obrigação marcá-lo aí, colocá-lo na listinha e dar o play. But she could never sleep. She was afraid to sleep. Still the dreams O Lago dos Mortos, a história desse grupo que está se dirigindo até uma cabana no meio do nada, no meio da natureza. Cada integrante desse grupo gosta de contar historinhas de terror. Chegando ao local, um deles decide contar uma história, uma lenda urbana que tem como ponto, tem como lugar exatamente aquela cabana. Até aí tudo bem, aquele tradicional jogo de arrepios, né, porque tem história de terror, tem escuridão, tem cabana, e pra completar tudo tem uma fogueira. Eu sempre falo, filme de terror que vai trazer histórias, personagens contando histórias de terror, tem que ter uma fogueira. Só que no dia seguinte, as coisas pioram quando um dos integrantes é encontrado morto. É aí que nós vamos tentar entender. É algo sobrenatural
relacionado àquela lenda urbana, ou é um tradicional jogo de enganação? Quem foi, quem matou? O roteiro é tão rico que ele vai te entregar a história, mas ele vai te trazer vários outros pontos de dúvida sobre o que estava de fato acontecendo. Ele, por muitos anos, ele ficou conhecido como a maior cena da história do cinema norueguês, um filme norueguês clássico, né? Que é uma jovem sob estado de hipnose se dirigindo até um lago e pulando no lago. É uma cena fascinante, mas o filme inteiro é fascinante. Ele não é, por incrível que possa parecer, eu falo, é essencial. Se você gosta de cinema clássico, atmosférico, é uma passagem mais do que obrigatória. Só que tem um filme que se chama Bells in the Moonlight, dos anos 60, norueguês, muito mais obscuro do que esse, que eu já recomendei no canal. Então, aquele lá é muito melhor. Esse é muito bom, não é nenhum demérito, é que aquele é espetacular. O que eu recomendo para vocês, caso você não tenha seguido a minha dica e assistido aquele filme? Assista o Lago dos Mortos e depois corra para Bells in the Moonlight. Cinema atmosférico não fica melhor do que essas duas opções. Vendo. Obra de 1980 dirigida por Don Dollar. Fazer esses filmes sem orçamento, esse é o caso, né? Praticamente amador. É a história de uma entidade que vai passar a controlar o corpo de um homem morto, vai trazê-lo de volta à vida. Acho que não é essa a definição correta, porque é mais ou menos um morto-vivo que anda pela cidade e suga a energia vital de outras pessoas. O negócio vai ficar tão interessante que ele até vai se mudar de cidade, começar um negócio próprio, alguém vai desconfiar. E é aí que o terror explode. Explodir também é um exagero, né? Porque é um filme bem calmo, bem tranquilo, que faz jus ao seu orçamento. Acho super interessante. Não assistiria novamente. Esse tipo de filme para assistir uma vez, conhecer, dar boas risadas, ter bons momentos de terror e acabou. Recomendo principalmente para aqueles que gostam desse estilo filme B, filme baixo orçamento. Ele não é trash, né? Não é trash, né? Nesse aspecto de nossa, quão ruim ele é, né? Tem uma boa história, tem personagens cativantes, embora poucos diálogos sejam expostos. É mais um clima de bizarrice, um clima de zumbi, como se fosse um filme de zumbi meio corrompido. Dança Macabra, uma obra espetacular da Itália, dirigida pelo Antonio Margheriti, dos anos 60. Não esperava absolutamente nada desse filme. Dei o play e com 15 minutos já estava apaixonado. O filme consegue, diferentemente de muitos filmes, ele consegue sustentar o bom início até o final. Tem aquela atriz, a Barbara Steele, como protagonista. É a história de um homem que vai fazer uma entrevista, adivinha com quem? Com Edgar Allan Poe. Ele conhece o Poe, ele não acredita no sobrenatural, não acredita no macabro. Ele vai ter um desafio. Edgar Allan Poe e uma outra pessoa que estava nesse bar vão desafiar esse homem a passar uma noite nesse castelo, possivelmente mal assombrado. O repórter aceita, vai até o castelo e é lá que nós vamos ter o nosso filme. Por que ele é tão peculiar dentro desse estilo lugar mal assombrado? Porque o repórter, o homem, nosso protagonista, chega até aquele grande castelo e as assombrações ganham vida, mas é a história, ele vai ter um esboço da história, o que aconteceu. Ele vai até se apaixonar pela protagonista, por uma das protagonistas, a Barbara Steele, exatamente, e o clima, ele andando à luz de velas pelo lugar, né? Conhecendo novos quartos, poeira, teia de aranha, e ele demora até explodir, até chegar um momento de terror, que as assombrações ganham vidas. Você vai se apaixonando por cada aspecto daquele castelo. Gosta de cinema de clima, gosta de cinema gótico. Cinema gótico eu sou completamente apaixonado e eu acho que sempre falta um bom filme. Encontrei em Dança Macabra a opção perfeita. You're trapped in this castle. Here, the dead rise from their tombs once a year. O Poder Invisível do Invisible Ray, Boris Karloff, ao lado de Bela Lugosi, iniciozinho daquele período em que o Boris Karloff estava fazendo só cientista maluco dentro do cinema. Você pode pegar uns 10, 15 filmes desse período, exatamente com o Boris Karloff como cientista maluco, assistir em sequência. Você vai adorar todos.
Nós vamos andar no tempo, uma semana depois, 2 semanas depois, eu vou te perguntar qual filme, qual é qual? Você consegue distinguir esse filme do outro? Você não consegue. Se forma um bloco na sua cabeça. Por isso que eu gosto de falar sobre esses filmes logo depois que eu assisto, porque senão eu me esqueço completamente. Assisti mais ou menos essa quantidade de filmes e não consigo. Esse filme é o Black Friday. Esse filme é o cientista maluco que morreu. Esse é que ele foi condenado por ser louco. Esse, ele até consegue se destacar um pouquinho porque tem o Bela Lugosi, né, que é aquele tradicional naquela época, né, Bela Lugosi versus o Boris Karloff, que nós vimos em The Raven, que nós vimos em O Gato Preto. Né. Eu até nem sabia da existência dessa parceria nesse filme, assisti achando que só tinha o Boris Karloff, e a história cientista lunático que vai descobrir novas galáxias, um poder especial, padecer, ter sua vida colocada em risco e vai ficar louco, perder sua esposa para um outro homem e jurar vingança contra 6 personagens Bela Lugosi, incluso na questão. Tem a Frances Drake, com certeza você não conhece essa atriz. Eu me apaixonei, falei, como que eu nunca assisti mais nada dela nesse cinema clássico? Fui no IMDb pesquisar e vi que ela só fez mais um filme relevante como O Poder Invisível, que é o Mad Love, com Peter Lorre. E eu acho que aconteceu a mesma coisa naquela época. Eu assisti, me apaixonei, fui pesquisar, esqueci de sua existência. Agora de novo, assisti, me apaixonei, fui pesquisar. Ela deixou a carreira no início dos anos 40 por conta de seu marido, que era um militar, um tenente do exército, e nunca mais, né? Para o nosso desprazer. Gosta de cientistas malucos, gosta desse tipo de filme inocente dos anos 30, anos 40, sobre o tema, você vai adorar. E essa parceria, Bela Lugosi começa como ator canastrão nesse filme, e depois acaba até superando Boris Karloff em qualidade. And electrically transferred to the projector in my laboratory. From Andromeda? 750,000 light years distant. I leave my secret. The Game, agora um filme obscuro do ano de 84, pérola trash, vamos dizer assim, é sobre um grupo de velhinhos que vai trazer jogos macabros com convidados que chegam até uma espécie de mansão, e os velhinhos falam, se vocês conseguirem passar uma noite superando seus maiores medos, vocês vão receber uma quantia em dinheiro. Mas claro, esses velhinhos esperam que ninguém consiga aparecer vivo no dia seguinte. Nada aqui faz sentido. Uma coletânea de cenas de terror, cenas de violência que não parecem se juntar às outras. Parece um clipe solto, alguém que fez aqueles famosos compilados, e os velhinhos tentando explicar o que está acontecendo, mas a gente ficar ainda mais perdido com o que está acontecendo. É assistir para ver o grau de bizarrice que somente os anos 80 poderiam proporcionar. Chegamos ao final de mais um vídeo sobre filmes obscuros. Tem uns quase 10 programas só sobre esse tema. Vou deixar duas opções ao lado. Muito obrigado. Vejo todos vocês nos próximos dias.